Vamos cantar só o refrãozinho do Salmo para todo mundo lembrar? Esse Salmo é o Salmo 50. Qual que é o Salmo? 50. É um Salmo penitencial. Quando você fez uma coisa muito errada e a coisa está feia para o seu lado, você precisa se reconciliar com Deus. Joelha, pega o Salmo 50 e clama para o Senhor misericórdia. Clama ao Senhor que tenha compaixão do teu coração. É um salmo de arrependimento, é um salmo de perdão, é um salmo de reconciliação com a graça de Deus. Esse era o refrão que nós cantamos. Criai em mim um coração que seja puro. Só vocês, vai lá. Criai um coração que seja puro. Muito bem. O que aconteceu? Davi que escreveu esse salmo, ele tinha se enfiado numa confusão. Ele se apaixonou por uma mulher que era do chefe do seu exército. E ele já era casado, mas ele se apaixonou por essa mulher que também já era casada. Aí ele ficou pensando assim: para eu ficar com essa mulher e não pecar contra a lei de Deus, o marido dela tem que morrer. Só que o marido dela é meu funcionário. Eu vou pôr ele para ir para o combate e vou mandar colocar ele na frente, na primeiro batalhão, porque geralmente quem vai na frente na guerra morre. Aí ele morrendo, eu fico com a mulher dele e está tudo resolvido. Olha a armação da cabeça de Davi. E ele fez isso mesmo, pois lá Urias, ele foi e morreu. E aí Davi ficou com a mulher dele. E depois que Davi estava com a mulher dele, o profeta foi mandado para falar com Davi. E o profeta chegou lá e falou assim para Davi: Davi, você, né? Achou que foi espertinho, né? Mas Deus viu o que você fez, e Deus reprova o que você fez. Porque você pode ter enganado e feito isso escondido aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus você não mentiu, você não engana. Sua má intenção, Deus vê. Sua má intenção, Deus vê, porque Deus lhe acompanha, Davi. E por causa do seu pecado, Deus vai deixar de abençoar você e o seu reino. Porque por que Deus vai manter aliança com você, se você não cumpre aliança com Ele? Se eu faço um contrato com você, e você não faz a sua parte do contrato, eu sou obrigado a fazer a minha? Porque você foi desobediente, não cumpriu aliança com Deus, Davi, Deus não vai abençoar. A coisa ficou feia para Davi. Fala para quem está perto de você: a coisa fica feia. Gente, não é assim com a gente também? A nossa infidelidade, o nosso não cumprir da aliança, nós fazemos do jeito que queremos, na hora que queremos, vamos à igreja o dia que a gente bem entende, reza quando quer, a gente leva uma vida muitas vezes de pecado, fala: eu não penso assim, para mim a igreja está errada, eu penso de outro jeito. Isso daí é coisa da igreja, isso é coisa, não sei se é assim mesmo, porque Deus para mim não é assim. A gente não cumpre a nossa parte da aliança. Mas a hora que a coisa fica feia, que Deus tira a mão da nossa cabeça, a gente fala: cadê Deus? Por que Deus me abandonou? Acho que Deus não existe. Olha porque Deus não me socorre. Olha o mal que está acontecendo na minha casa. Deus se esqueceu de mim. Deus que muito nos ama, olhando a infidelidade do coração do homem, olhando o sofrimento do coração do homem por causa das suas fraquezas, resolveu estabelecer uma nova aliança. Davi ficou tão arrependido quando o profeta falou para ele que Deus sabia a má intenção do coração dele. Davi ficou tão arrependido, Davi se pôs a chorar, Davi falou: eu preciso fazer penitência, eu preciso rasgar minhas vestes, Deus precisa me perdoar. Davi se comprometeu em converter-se, Davi quis mudar de vida, Davi não aceitou ficar naquele pecado. E aí ele começou a cantar esse Salmo 50, Deus tem compaixão, me dá um coração novo, um coração agora de carne, tira esse coração de mim, esse coração ruim, esse coração inclinado ao mal, inclinado ao egoísmo, inclinado à mentira, inclinado ao pecado. Tira esse coração, Senhor, dai-me um coração novo, um coração de carne, um coração restaurado, um coração que vai ter amizade com o Senhor.
E põe em mim, Senhor, o teu Espírito. Dá-me um coração puro e um espírito decidido, para que eu não mais me afaste de vós. Gente, o pecado original, o pecado que recaiu sobre todos nós, nos inclinou a quebrarmos a aliança com Deus. Assim como Davi, nós também quebramos a aliança com Deus. Sabe, nós queremos acertar e acabamos errando. Nós queremos ser fiéis e não conseguimos. Mas Deus que é cheio de misericórdia, Deus que é muito bom, Ele olhou para o sofrimento do coração de Davi que havia pecado. Ele olhou para o teu coração, para o meu coração. Ele viu que nós erramos, Ele viu a nossa fraqueza, Ele olhou a fragilidade do coração humano e falou assim: olha, vocês são ruins para fazer aliança, hein? A gente faz aliança com vocês não cumprem. Então sabe de uma coisa? Presta atenção em mim. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Só que essa nova aliança vai ser tão boa que vocês não vão conseguir mais quebrar, porque essa nova aliança vai ser escrita no coração de vocês. Vai ser uma aliança tão profunda que vai marcar a alma de vocês. Vai ser uma aliança invisível, vai ser uma aliança no sangue redentor do meu Filho. Vai ser uma aliança, uma nova e eterna aliança. E ainda se você vier a falhar e não cumprir tua parte, ela se manterá firme e fiel, porque eu manterei a minha palavra. Eu vos darei um novo coração, eu vos darei um novo espírito, e todos que se arrependerem e voltarem ao meu coração, e se colocarem aos pés da minha cruz, e deixarem renovar esta aliança, receberão a graça de uma nova vida de salvação. Você entendeu isso? Pode aplaudir essa palavra. Tem uma nova aliança. Então, se lá no Gênesis, Deus nos fez imagem e semelhança, significa, nos deu um coração puro, fez imagem, nos deu uma vontade reta, uma vontade inclinada para o bem. Se lá no Gênesis Deus nos fez sua semelhança, quer dizer, nos deu um espírito decidido, um espírito, uma inteligência voltada para Deus, para a verdade, voltada para aquilo que é certo. Se lá no início do Gênesis Deus viu que tudo era bom e fez o homem fiel a esta boa aliança, se isso foi quebrado por causa do pecado original, se isso nos levou a praticar atos contrários à vontade de Deus, o amor de Deus superabundou onde havia o pecado. O amor de Deus venceu essa fraqueza da nossa aliança e se inscreveu em nosso coração uma aliança de fogo, uma aliança de uma água vivificante, uma aliança que nasce do sangue redentor de Cristo na cruz, uma aliança forjada no sofrimento daquele que assumiu sobre si os nossos pecados. Esta aliança nós iremos beijar na sexta-feira santa, na adoração da cruz. Esta aliança nós iremos celebrá-la nesta semana maior, na semana santa, porque nós mergulharemos na paixão de Cristo e deixaremos com que o Senhor possa restaurar o nosso coração, possa restaurar a amizade que Ele tem querido ter conosco. Ele possa nos dar um coração de carne, que Ele possa nos dar uma mente aberta e voltada para a sua palavra e para a sua verdade. Meus irmãos, veja o que disse a segunda leitura dessa liturgia de hoje, Hebreus capítulo 5. Ele diz o seguinte: o Senhor lá no Getsemane, entre súplicas e lágrimas, choro, súplicas e lágrimas, Ele clamou ao Pai que pudesse cumprir a sua vontade, e na obediência Ele sofreu tudo o que tinha que sofrer para restaurar esta aliança de amor, para resgatar os homens do pecado. Por isso o Calvário, por isso a cruz é tão importante para nós cristãos.
isso você traz uma cruz no seu peito, por isso uma cruz na sua casa, por isso a cruz na igreja, por isso nós celebramos a memória da paixão do Senhor, nós nos lembramos da cruz do Senhor, para dizermos que nós queremos restaurar a nossa vida a partir deste mistério. A partir desta cruz, nós queremos restaurar a nossa aliança. A partir desta cruz, nós queremos mudar o nosso jeito de ser, de pensar, sermos homens novos. Olha, sai do túmulo, Lázaro. Sai do túmulo. Fala o teu nome. Sai do túmulo, meu. Sai, restaura essa aliança. Sai desse pecado que tem sepultado a sua vida. Sai dessa vida que você, dessas escolhas tão erradas, que rompeu tua amizade com Deus. Sai desse túmulo que você tem sepultado, dos vícios, das mágoas, dos ressentimentos. Sai desse túmulo do desânimo. Sai desse túmulo que tem sepultado o teu casamento, desse desamor que dominou o teu coração. Sai desse túmulo. O Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer restaurar a amizade com você. Jesus quer restaurar a tua juventude. Jesus quer te dar uma aliança. Ele já realizou. Ele quer cumprir esta aliança na sua vida. Mas para isso você precisa parar e ouvir a voz do Senhor. Você precisa não querer mais estar na queda do pecado, na humilhação do pecado. Você precisa abandonar. É como se olhasse para Davi e ao invés de clamar com ele o Salmo 50, Senhor, criai em mim um coração que seja puro, você falasse assim: se até Davi pecou, por que eu também não posso viver no pecado? Se até Davi errou, por que eu também não posso errar? Não é para você ficar configurando, confabulando, imaginando a vida no pecado. É para você olhar para Davi e dizer: este não é o meu lugar, não é aqui que Deus quer que eu permaneça, é para eu ouvir a voz do Senhor que me chama. E sabe onde que Jesus tem chamado? Tem chamado você na catequese, tem chamado você na missa. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Quando algumas pessoas conseguem em algum momento da vida ter uma conversa sincera com um padre que ilumine sua mente e seu coração, algumas vezes na vida, você tem que ouvir a voz do Senhor te chamando aqui na missa, que eu estou falando para todo mundo, mas o Senhor está falando com você. Você não pode ficar esperando, você não pode ficar esperando que aconteça extraordinariamente um encontro pessoal com um padre, com um missionário, com um leigo. Você precisa fazer aqui na missa um encontro sobrenatural com Jesus. Você precisa ouvir essa minha palavra, e você precisa olhar para dentro de si mesmo e pensar que o teu coração, tua casa, em alguma área da tua vida continua sepultado naquele túmulo de morte. E você precisa ouvir as minhas palavras como se o próprio Jesus estivesse dizendo para você: sai do túmulo, se levanta. Eu sei que você não deu conta, mas eu quero renovar uma aliança agora. Eu quero te dar um novo coração. Não é você que vai ter um novo coração, não é você que vai fazer isso acontecer. Eu o farei, eu o darei esse coração puro e esse espírito decidido. E a hora que você menos esperar, você estará vivendo na fidelidade, de um jeito que você não sabe nem porquê. O Senhor vai imprimir de tal maneira na tua alma um amor por Ele, um desejo de Deus. O Senhor fará em você uma obra nova, mas você precisa ouvir a voz do Senhor e sair da morte, sair e deixar com que o Senhor liberte o teu coração. E o Senhor quer fazer isso, e o Senhor tem feito, e Ele faz isso na cruz, gente. É no sangue derramado do crucificado, é na obediência do Filho de Deus, é no sim que o Senhor dá ao Pai, que toma sobre Ele as nossas enfermidades. É nesta cruz que o Senhor restaura a tua vida e o teu coração.
voltemo-nos para o Senhor, nos coloquemos aos pés da cruz, para que Jesus nos faça e faça em nós uma nova aliança de um coração renovado. Você está me ouvindo? Fala amém. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez até hoje, não importa o erro que você cometeu, se hoje, se agora escutar a voz do Senhor e deixar com que o sangue de Jesus lave o teu coração, Deus fará nova todas as coisas. Se hoje você ouvir a voz do Senhor te chamando, sairá da morte, o Senhor te dará um coração de carne, um espírito decidido, e perdoará as tuas faltas, e você viverá à altura deste Evangelho, à altura desse amor de Cristo, que nos encontrou nessa manhã. Eu convido você a ficar em pé. Feche um pouco os seus olhos. Jesus, sabe você que tem querido ser uma nova pessoa, mas não tem dado conta. Senhor, eu quero mudar, eu quero deixar esses pecados, eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu não tenho conseguido. Jesus sabe, e Jesus sabe que você até pensou em desistir da igreja, da religião, pensando que para você não tinha salvação, pensando que o seu caso é um caso perdido. Mas o Senhor te viu nessa manhã, e o amor do Senhor por você é verdadeiro. Jesus chora quando vê você entregue ao desânimo, ao pecado. Jesus te ama e chora quando se lembra com saudade do quanto você o amava. Jesus chora de alegria porque nessa catequese você deixou Deus voltar para a tua casa, Deus voltar para a tua vida. Jesus tem chorado de amor e de alegria porque você tem tomado decisões sérias, decisões de conversão, de vida nova. Senhor, obrigado. Obrigado por tanto nos amar, Jesus. Senhor, olha o nosso coração que está ferido. Nosso coração, Senhor, tem carregado feridas profundas, mágoas de coisas passadas, de palavras que ouvimos e falamos. Jesus, olha o nosso coração tão ferido que não conseguimos cumprir a nossa parte na aliança, carregando traumas, Senhor, traumas de infância, traumas com pai, com mãe, traumas de abandono e rejeição. Jesus, o Senhor sabe que nós queremos cumprir a nossa parte na aliança. Olha para o nosso coração com o teu amor, o nosso coração ferido, Jesus, pelos vícios, pela pornografia, pelo adultério. Senhor, nós queremos ter o mesmo sentimento de Davi, nós queremos chorar de arrependimento dos nossos pecados, nós queremos, Senhor, verdadeiramente nos arrependermos das nossas faltas. Olha para o nosso coração, incapaz de cumprir a nossa parte nesse trato. Perdoa-nos, Senhor. Tira, Senhor, a nossa casa desta morte em que ela se encontra. Tira, Senhor, do túmulo esse filho, esse marido, essa esposa. Tira, Senhor, deste túmulo que se encontra com o teu amor misericordioso. Passa com o poder da tua cruz na mente e no coração do teu povo, Senhor, para que sejamos pessoas recriadas no teu amor e na tua misericórdia. Jesus, nós queremos um coração de carne,
cheio do teu Espírito. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Vamos clamar de todo o coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Canta, igreja, vai lá. Derrama sobre nós a água do amor, Espírito de Deus, nosso Senhor. Solta a sua voz. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. põe a mão sobre o seu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu